Então, a nossa instituição ela está passando por um momento de reestruturação, de adaptação, né? Então, muitas coisas estão acontecendo, né? Eu acho que a espiritualidade, não, tenho certeza que a espiritualidade está nos conduzindo. E então aqui a gente já acontece várias atividades, né? Então, a gente tem o benzimento, a gente faz a comida para os moradores, né, que estão em situação de rua, a gente tem as famílias que a gente assiste com cesta básica, e aí a gente tem vários projetos, né, já existentes, que é a Páscoa, né, distribuir chocolate, nós temos material escolar no começo do ano, então a gente tem várias N atividades já. O que aconteceu? O ano passado a gente estava numa sede e essa sede foi pedido a casa da sede. Nós tivemos que sair, fomos lá para o Jacó e aí a gente sentiu a necessidade que era o momento de sair de lá também. E aí essa casa estava vazia, que era da minha mãe, eu falei com a Flávia, eu acho que é legal a gente ir para lá, tal, o que você acha? Aí a gente falou entre a diretoria, a gente veio aqui, viu essa casa e falou assim, vamos levar a instituição para lá. E assim a gente fez todas as adaptações, né? Porque era uma casa comum, não era uma casa que tinha uma pia só, né? Uma casa que não tinha uma estrutura para todo o nosso movimento. E assim a gente conseguiu dar a largada e conseguiu estruturar pela colaboração de todos. E o que acontece? A nossa instituição hoje ela está paralisada, a gente tem toda a documentação, a gente é uma instituição legalizada, porém a gente não tem um registro que chama inscrição municipal. Para a gente ter essa inscrição municipal, nós precisamos de ter um projeto efetivo e a prefeitura precisa olhar esse projeto e falar assim, esse projeto é bom para a cidade. E para esse projeto ser bom para a cidade, tem que ter uma aprovação, seja a secretaria que a gente escolher, seja cultura, seja educação, seja o fundo social, seja esporte, seja o que for. A partir desse momento que tem esse olhar, fala, não, essa secretaria fala assim, nossa, eles fazem um trabalho legal com esse projeto. A secretaria apresenta para os vereadores, e aí tem a aprovação de todos os vereadores. Nós temos mais de 30 vereadores na cidade. E aí todos aprovando, nós temos a inscrição municipal. Tendo a inscrição municipal, a gente consegue andar com as próprias pernas. O que seria isso? Nós conseguimos, por exemplo, destinação de imposto de renda. Então todos nós, quando vai fazer declaração de imposto de renda, a gente pode fazer uma doação de 5%, 6% do imposto, e aí a hora que a gente vai fazer, tem uma lista lá, que tem a PAI, tem a CIRP, tem vários, aparecerá lá o nome da nossa instituição, e aí pode clicar lá e pode fazer o destinamento. A gente pode receber nota fiscal paulista, que é aquelas caixinhas que ficam no caixa, né, no supermercado, que as pessoas doam a notinha, a gente pode cadastrar. Enfim, várias outras coisas que a gente não precisa do governo, mas a gente consegue, entre nós, fazer esses ajustes. Bom, e a partir do momento que tem inscrição municipal, a prefeitura, o estado e também o governo federal, eles conseguem nos olhar como uma instituição mesmo de trabalho vigente. O que seria isso? Por exemplo, nós temos o rodeio está arrecadando alimentos não perecíveis. E aí vai para o Fundo Social vai separar para todas as instituições. Nós não estamos nesse rateio. A partir do momento da inscrição municipal, a gente participa desse rateio. Então tá lá a casa do vovô, a PAI, não sei o que, todos vão receber uma quantidade. Então recebeu 6 toneladas, 6 toneladas de alimentos vai ser dividido em todas as instituições. Então hoje a gente não entra nesse rateio. Se a gente for no inscrição municipal, nós participamos desse rateio, né? Então, pensando nisso, eu comecei a pensar algum projeto para a gente apresentar e para a gente receber essa inscrição municipal. Então, hoje, existem duas formas de assistência social.
por exemplo, para o idoso, né, nós temos duas formas. Uma forma é a forma clássica, que é aquela forma que é onde o idoso vai e vai passar o tempo dele e é isso. Então vai ter atividades ali, só companhia, alguma coisa assim para... por criança também, vai lá, a criança fica lá brincando, não tem pedagogia, não tem nada, é aquilo lá, só para passar o tempo, para ele não estar ocupado na rua, para ele não estar ocupado ali com em casa abandonado, enfim. E tem o segundo forma hoje, que é uma forma moderna da assistência social, que é uma assistência social que ela vem pensando em geração de renda, capacitação e também formas técnicas de estar com essas, tanto com o idoso, com a criança, com o adolescente, né, com profissionais capacitados e ter desenvolvimento mesmo em seu trabalho. Então, pensando nisso, eu fui atrás de falar com a minha amiga, eu tenho uma amiga em São Paulo, que ela chama Camila, e a Camila a gente conhece há muitos anos, desde quando eu estava no seminário, e ela trabalha para uma ordem religiosa em São Paulo, que é onde essa ordem religiosa faz toda a parte de assistência social dentro desse... E ela é a assistente que organiza todos. Então eles têm 2 escolas particulares que as pessoas pagam como marista, é bem grande em São Paulo, e tem 2 escolas que é gratuitas, que são mantidas por essas 2 escolas. Tem 2 asilos pagos e 2 asilos também gratuitos. Tem 2 orfanatos que essa instituição mantém, e tem 2 escolas infantil paga, e tem uma escola infantil gratuita. Então, todas essas instituições, a nega que organiza tal, e eu falei um pouco do meu incômodo e o que eu tinha pensado. Ela falou, Paulo, sua ideia é legal, mas precisa reorganizar. E aí ela me deu várias orientações, que é o que eu quero apresentar para vocês. Então aqui é o que eu acabei de falar, né? Dos 2 tipos, 2 modelos que a gente tem, pode pular. Então, nesses 2 projetos que eu falei para vocês, essas 2 formas de assistência social, então eu criei um projeto dentro do segundo módulo que eu falei, que é um projeto de geração de renda e com áreas técnicas, tá? Então se baseia esse segundo modelo, e aí eu pensei de fazer um projeto, um núcleo de convivência, né, familiar. Então a ONG, ela vai assistir a família, não só o idoso, não só a criança, mas toda a família, tá? Então o primeiro trabalho que nós vamos fazer é com os idosos, né? Que é a oficina para as mulheres. Então, o nome desse projeto lá é a costura criativa, né? A gente pode denominar um nome artístico, mas dentro de um nível técnico fica a costura criativa. O público-alvo é as mães, avós, mulheres da comunidade. Então a gente vai fazer realmente olhar para este lugar aqui, para essa zona onde está instalada a instituição, tá? Os dias da semana a gente organizou de segunda, quarta e sexta, das 13h30 às 17 horas, com um intervalinho para o café. Pode passar. E aí tem os objetivos, que é a parte técnica, né? Então nós temos o objetivo, é promover a saúde mental e emocional, estimular a criatividade e a autoestima, desenvolver habilidades motoras e cognitivas, produzir peças. E o que elas vão produzir? Peças de enxoval para recém-nascido e itens para a lojinha da ONG. Tá? Então esse é o objetivo dessa sala de costura. O benefício que essas mulheres vão ter: redução de estresse e da ansiedade, estímulo de serotonina e dopamina, que são responsáveis de prevenção de Alzheimer, prevenção de depressão,
né, é os dois hormônios mais importantes do nosso cérebro, né? Que faz com a melhora do sono, da parte emocional, melhora a autoestima e do foco, desenvolvimento de coordenação motora fina, pensamento lógico, complementa o aprendizado manual que estimula a criatividade, oferecendo variedade de atividade às participantes. Então, a gente está trabalhando ali dentro de uma saúde, além da parte social, dentro da saúde preventiva, né? Então, a gente não está tratando daquele idoso que já tem demência, que tem... Não, a gente está prevenindo para que um dia essa pessoa tenha gasto dentro da saúde pública, dentro do serviço social e tudo mais, tá? A gente vendo que hoje o idoso está na casa dos 60 anos, e quantas pessoas dos 60 até os 75, 80 anos são aptos a fazer atividades, né? Então é isso que a gente quer trabalhar. Pode passar. O segundo projeto é o projeto da capoeira, né? Que a gente vai trabalhar com a criança e com o adolescente. Então, na faixa etária de 7 a 12 anos, um grupo de 20 crianças, um professor voluntário é o mestre Vitor Marcolino. O Vitor, ele estudou para ser padre junto comigo. A gente ficou muitos anos no seminário, ele é professor de educação física, professor de história, professor de geografia, professor de matemática. Então, assim, ele é uma pessoa de extrema confiança. Ele fez pedagogia, ele é professor de artes, e aí ele pede só uma ajuda de custo de R$450. Ele mora em Luiz Antônio para fazer ajudar ele no transporte. Esse projeto acontecerá na quinta-feira, às 19h, às 20 horas. O projeto da capoeira, ele traz todo um contexto, onde traz toda a parte histórica. Então ele traz toda essa matriz brasileira, é uma cultura, é uma dança, é um esporte brasileiro. Então ele traz toda essa nacionalidade, ele traz todo esse contexto, né? A capoeira, ela traz tanto a parte comportamental, obediência, hierarquia, ela traz todo esse contexto histórico da Afro, toda essa integração do racismo, né, dessa coisa racial, da coisa religiosa também, né? Então ele trabalha muitos arquétipos dentro disso, ele tem muita forma educativa, tá? Passa aí mais um pouquinho. É o que eu acabei de falar agora. Então, na parte física, melhora força, flexibilidade, resistência. A parte psicológica, aumenta a autoconfiança, reduz o estresse. A parte social desenvolve trabalhos em equipe e companheirismo. A gente vê que hoje a maioria das crianças e adolescentes tiveram uma grande defasagem de 2 anos, não ir para a escola, ficar o individual, é só celular, o individualismo, se perdeu essa coisa de trabalhar em equipe, em grupo. Então esse é um dos grandes desafios dentro desse projeto. A parte intelectual, consciência comportamental e coordenação. A parte cultural, resgate das tradições afro-brasileiras. Postura e autocontrole, né? Exige equilíbrio e o domínio emocional. Pula aí mais um. Aí nós temos mais o outro projeto, que é um projeto de qualificação profissional. Pode mudar. E aí dentro da nossa possibilidade de estrutura e a parte financeira, a gente colocou aí o curso de qualificação profissional de cabeleireiro, né? É um curso livre. O projeto, o voluntário, né, que se ofereceu é o Jefferson Pompulim e o Thiago. O Jefferson, ele foi professor de coloração da L'Oréal por 18 anos, então é uma pessoa extremamente capacitada e que se ofereceu com muita alegria. E o Thiago também trabalha também bastante na parte de alisamento e tudo mais. O custo para a gente ministrar esse curso é muito baixo. Por quê? Porque, por exemplo, para falar de hidratação, se a gente tem cada aluno um modelo,
Então, se a gente tem um grupo de 8 pessoas, de 8 alunos, são 8 modelos. Para lavar o cabelo de 8 pessoas, quanto que a gente gasta de creme, de shampoo, condicionador? Nada, né? E até o Jefferson falou assim, Paulo, eu levo do salão, porque não tem nem como pedir para comprar, porque é pouco, né? E a estrutura é a gente ter só um lavador, um lavatório, né? Que é barato também. Eu tava vendo, pesquisando, 180, 150 custa um lavatório, né? Então, é muito simples, tá? Ele foi lá com ele e tal, ele falou, nossa, tem um amigo... Ele deu aula há muito tempo num salão, né? Muito conceituado de Ribeirão. E eles estavam reformando, eles estavam vendendo todas as cadeiras. E na hora que eu falei assim, não, já sei, eu quero dar essa aula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele foi lá e comprou 10 cadeiras de cabeleireiro. Eu falei assim, aonde a gente vai socar isso? 10 cadeiras de cabeleireiro. Cromado, negócio tudo robuscado. Ele falou, não tem problema, qualquer coisa a gente sorteia essas cadeiras para os alunos. Então assim, hoje a coisa mais cara de um salão é a cadeira. A cadeira, ela varia aí. Gente, é um absurdo. Varia em torno de R$300 as mais simplesinha e as mais caras chega a R$12.000 e tudo mais. E essa cadeira é uma cadeira bem intermediária, assim, bem boa, né? Enfim. Então a gente dividiu em 4 módulos esse curso. Primeiro módulo, né? O cuidado e identificação do tipo de cabelo, hidratação e escova. O segundo módulo, alisamento progressivo e selante. Terceiro, coloração básica e luzes. E quarto, corte base como repicado e cortar as pontas, né? Tá. O objetivo é desenvolver competência, técnica e postura profissional, capacitar para o mercado de trabalho e emitir certificado de curso livre, que é o que a gente tem. Hoje não existe uma organização que precisa ter uma escola qualificada pelo MEC, não. Escola de cabeleireiro pode ser aquele que sabe, pode transmitir e nele dar a qualificação e a pessoa pode abrir um MEI, pode entrar no Sebrae e tudo mais, tá? Se fosse um outro curso técnico, a gente tem um monte de exigências para ocupar. Então, dentro de tudo isso, foi o que eu pensei que a gente tem condição, tá? Próximo. O próximo curso, que também está na mesma naipe aí, é a manicure, né? Então, é uma amiga do Jefferson que na hora ele ligou para essa amiga e falou, eu não lembro o nome dela, mas ela falou, não, eu quero dar esse curso, não sei o que, meu sonho era dar o curso voluntário, já fui na prefeitura e não me aceitaram. Então, o curso presencial, o conteúdo é técnicas de esmaltação, segundo lá, cutilagem, né? E cuidados da pele, design das unhas, higiene, esterilização, atendimento ao cliente, cuidado com os pés e as mãos, requisito ensino fundamental. Esse curso é presencial e o benefício, desenvolvimento e habilidades específicas e geração de renda rápida e acessível. A gente sabe que hoje, a maioria que é mulher sabe que a gente marcar horário para fazer uma unha é difícil, não é fácil. Aquela pessoa que é dedicada, né? E hoje é uma das profissões que ganha super bem, né? É uma profissão aí que chega de 5 até 8, 9 mil reais, uma manicure que está ali dedicada, né? Próximo. Aqui também é o quarto projeto, que é reaproveitamento alimentar. A instrutora é Edna Santos Castro Dip, né? A minha mãe, ela foi professora por muito tempo no SESI, né, de reaproveitamento alimentar. Então, minha mãe tem material, tem apostilas e tudo mais, né? Então, é um curso eu coloquei ali 6 módulos com conteúdo teórico e prático. A gente vai dar essa aula uma vez por mês. O objetivo é aproveitamento integral de alimentos, como casca, talos, folha, semente. Então, gente, por exemplo, como aproveitar a semente da abóbora, fazer petisco, como que utilizar a casca, como que fazer, por exemplo, um chá, geleia da casca do abacaxi, tem muitas coisas assim. Então, cada módulo, como você utiliza para fazer, é muita coisa. O quiche, por exemplo, de cascas de várias legumes, sabe? Então, é bem bacana. Primeiro, que a pessoa pode ter uma geração de renda, ela pode aprender e pode, né, ter uma renda. E segundo, que ela pode reaproveitar na casa. Ou seja,
organizando melhor o seu financeiro dentro da sua casa, né? Promoção de hábitos saudáveis e sustentáveis estimula a geração de renda com baixo custo. Valorização dos ingredientes regionais e sazonais. Ensino de princípios básicos de nutrição, higiene e conservação, né? Como que você congela, o que pode congelar, quanto tempo, como que você armazena, tudo isso minha mãe ensina lá no curso. Pode mudar? Aí, esse é um outro projeto também, é o 5º projeto, que é uma roda de apoio psicológico para os pais ou responsável daquelas crianças que estão lá na capoeira. Então, o Vitor, ele tem essa destreza de saber entender o que está acontecendo com aquelas crianças, qual que é o nível que elas estão, o que elas estão passando pelos exercícios, pela a troca, e aí vem o apoio à família, né? Então, quem vai fazer isso é o Matheus, é psicólogo, meu amigo, né? O período, né? Quando ele vai fazer? É um período de bimestral, então cada 2 meses a gente reúne os responsáveis dessas crianças. Aí tem vários temas que ali eu coloquei como temas sugeridos, como abuso infantil, vícios em tela, né? Como que aborda essa criança que fica só nesse telefone, né? Computador, no jogo, né? Videogame. Dificuldade de aprendizagem. Por que meu filho é diferente? Né? Então às vezes o filho tá ali, a mãe tá tendo dificuldade porque esse filho é diferente na escola, na família, né? Por que ele tem um diagnóstico? Não. Ele pode ter um diagnóstico? Será que ele tem uma síndrome? Será que por que ele é diferente? Né? E entender essa diferença. E aí será que é a sexualidade? Será porque ele tem autismo? Será que é porque ele tá com dificuldade visual? O que está acontecendo? Por que ele é tão diferente? Né? E trazer isso uma forma de preparar esse pai, olhar esse filho. Tá? Esses encontros visam apoiar as famílias na construção de um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança. Então, assim, a gente sabe que hoje essa parte emocional pega bastante, né? E a gente precisa desse apoio, então é isso que a gente pensou aí nesse projeto. E aí eu fiz aqui um calendário, como faria isso, né? Como a nossa instituição é pequena, a gente precisa fazer isso pulverizado, né? Precisa diluir isso. Então, todas essas atividades vai acontecer em 6 meses. Então, como que a gente se organizou? Tudo que está em rosinha é a parte da costura, que é de segunda, quarta e sexta. Aquele azul grandão lá é no sábado. Embaixo, azul, é a sexta. Então, sexta-noite é preparação para a janta e o último sábado, a janta. Então tá reservado lá. Nós temos um amarelinho em cima desse azul, né? Deixa eu ir aqui para apontar. Então aqui é a nossa janta. Aqui é o apoio psicológico com o Matheus. Aqui é uma vez por mês aula de alimentos. Aqui segunda, quarta e sexta, nossa costura. De segunda à noite, cada 15 dias, então 2 a cada mês, aula do cabelo. Terminou de segunda o cabelo, nós temos lá a manicure. 2 aqui e 2 aqui. Aí nós temos toda quinta-feira a aula de capoeira. Então dessa forma, aí nós temos aqui na quarta-feira o benzimento, atendimento de saúde, benzimento, então tá tudo aqui. Aqui é estudo sobre espiritualidade, tá? Então a gente conseguiu organizar. Tem coisas para colocar aqui? Tem. Nós temos que acrescentar aqui o dia que a gente monta a cesta básica, que a gente está ainda adaptando. Nós temos outras atividades para colocar aqui dentro. Mas só para a gente entender como ficaria 6 meses isso. Se a gente conseguir, em julho, começar a colocar em prática, a gente já pode acionar o Fundo Social e falar assim, olha, nós estamos fazendo uma atividade assim. Essa é um tipo de atividade que o Fundo Social tem um bom olhar.
porque tem geração de renda, capacitação, nível técnico, apoio psicológico. Então a gente tem um bom fluidez aí de projeto. Aí eles vêm para verificar se a gente está realmente fazendo isso. Lá existe a casa, lá existe o projeto, eles estão andando, então a gente precisa validar essa inscrição municipal. Aí as coisas funcionam. Quando eu falei lá do pessoal da costura fazer o enxovalzinho, o que a gente pensa? Entrar em contato com o posto de saúde do bairro, tem as mulheres que fazem o pré-natal, e aí elas identificar, nossa, tem duas aqui muito pobrezinha que não tem. E aí a gente levar esse enxovalzinho para essas mães, né? Então, é assim que a gente gostaria de dar uma organizada, né? Para a gente ter esse contato também dentro da Secretaria da Saúde, porque às vezes tem uma criança, uma avó, uma mulher que está aqui e precisa de um apoio. A gente ter acesso à saúde da família, a tudo mais, né? Então a gente começa a ter relações dentro das ações públicas das secretarias, né, da cidade. Muda aí para nós. Uma outra coisa que a gente tinha pensado, como a gente captar isso, esses recursos para a gente fazer esse projeto acontecer, né? Uma das coisas que nós pensamos é o projeto de captação de recurso, de divulgação de pessoas na nossa página, empresas na nossa página, que era uma coisa que a gente ia apresentar para o Gabriel, né, no dia lá. Então, existe duas formas que eu pensei, mas a gente está aberto a acolher ideias, né? Se a gente for pensar, a nossa instituição tem 802 seguidores. Se a gente for olhar perto de pessoas aí, nós temos muito pouquinho, né? Perto de pessoas que têm 12 milhões, 36 milhões, né? A gente não tem nada. Porém, nós temos muito em questão do quê? São 802 pessoas reais, não são números criados. Porque tem muita gente lá que tem aquele mundo de número, mas foi comprada, é conta que não existe e tudo mais. Aqui são pessoas reais que estão engajadas dentro da nossa instituição, né? Então, quando a gente divulga algo lá, são 800 pessoas reais que estão olhando, né? Tá. Então, duas formas a gente pensou. De vender a divulgação por valor X, a gente não sabe. Então, por exemplo, a Elaine tem a empresa dela. E aí ela colabora com a gente. E aí a Elaine fala assim, nossa, eu quero ajudar lá na capoeira com R$200. Aí a empresa dela, como que chama mesmo? Então vai lá, toda segunda-feira, meio-dia, Florescer patrocina a capoeira da instituição. A padrinha, sabe? Algo assim, né? E aí tem todas essas outras coisas. Então nós temos isso. Ou nós podemos divulgar desde que a pessoa contribua com algum projeto. Então não importa o valor, né? A pessoa... Então a gente está ainda escutando e amadurecendo como a gente pode fazer isso. É uma das formas que nós pensamos aí também. A gente sabe que depois que a gente tiver a inscrição municipal, isso se torna muito fácil. Por quê? Por exemplo, o Adalberto tem a empresa dele lá. Se a gente tiver inscrição municipal, a gente fala assim, o Adalberto vira pra gente e fala assim, olha, eu vou pagar R$20 mil de imposto. Eu tenho 5% para fazer destinação, dá um valor ilusório, dá R$1.000. A gente dá uma nota fiscal, ele passa esse dinheiro pra gente, essa nota fiscal, ele abate no imposto. Então, como a gente não tem como fazer isso, porque a gente poderia fazer isso com todas as empresas. Como a gente não pode fazer isso, a gente vai ter que fazer uma venda sim, uma doação mesmo, para a gente poder efetivar. Então esse é o momento da gente, a gente precisa de nos unir mais do que a gente é unido, né? Mas agora de pensar vocês, na colaboração de vocês. Qual que é a colaboração que a gente pensa de vocês? A colaboração de vocês
eu tenho um amigo que pode fazer não sei o quê. Eu conheço tal pessoa que pode fazer aquilo. Eu tenho outra pessoa igual... eu achei super legal, a Fabiana falou assim, olha, eu me coloco para verificar, por exemplo, cartão de vacina, né, para fazer encaminhamento, não sei o que. Eu tenho uma outra amiga, que é a Viviane, que ela também se ofereceu, ela trabalha dentro do posto de vacinação daqui, do bairro daqui. Então, assim, ela falou, Paulo, eu levo a vacina na casa de quem quiser, idoso, não sei o que, eu tenho essa. Então a Vivi, ela pode fazer isso, né? Ela é a chefe do setor de vacinação desse bairro, né? Então, é muito legal. Então, a Fabi faz essa análise, a gente convida ela para fazer. Então, tem várias coisas que a gente pode ir acrescentando e a gente está aberto para isso, né? Mas o que a gente precisa é de união para a gente realizar esses projetos. Para realizar esses projetos, hoje o valor que a gente tem para a gente dar o start, assim, para a gente começar esse projeto, é o valor ali da capoeira que a gente tem, que a gente precisa dos R$450. Nós temos, e a gente vai atender 20 crianças fora da rua, 20 crianças não tendo tempo ocioso para droga, para violência, para várias coisas, porque a gente sabe que esse bairro é um bairro bem delicado nesse sentido, né? Um bairro que pede esse tipo de trabalho, né? Então, é legal. A costura, a gente precisa ainda acabar de fazer a adaptação naquele quartinho lá do fundo, onde que tá as roupas e tal. É ali que a gente pensou de fazer o quartinho da costura, né? Então, tá meio que simples, porque a gente tem as máquinas da minha mãe, vai chegar coisa de vocês, assim, né? Pessoas que já se ofereceu, então vai ser muito bacana. Eu acho que vai colocar a nossa instituição numa atividade muito bacana. E aí a gente precisa fazer algumas adaptações aqui. Gente, isso tudo que o Paulo falou, às vezes a gente pode pensar assim, ó, nossa, quanta coisa, né? Mas para que fazer tudo isso? Mas precisa de todos esses projetos? Gente, a nossa instituição, a gente é pequenininho, mas a gente sabe o tamanho do amor que a gente tem para fazer tudo o que a gente faz e para servir todos os que a gente serve. Só que a gente é deficiente. Isso eu vi no sábado. A gente sentiu na pele no sábado na entrega que a gente foi fazer. Isso que ele apresentou aí é a parte burocrática, para a gente ser reconhecido, para a gente ser visto como uma instituição e ter condições de seguir em frente, a gente necessita disso, senão a gente não vai a lugar nenhum. Infelizmente, a gente tem um poder superior a nós, que nos limita de fazer alguma coisa se a gente não desenvolver tudo isso daí, né? Flavinha, nós vamos parar com o nosso trabalho de servir? Não, de forma alguma. Então, quer dizer, a gente não está fazendo isso porque é bonitinho, ou porque a ONG vai crescer, ou porque quer fazer algo além da nossa capacidade. Não. É para nos capacitar mais, para que a gente possa servir mais. No sábado eu vi o tanto que a gente é limitado. E o tanto... Gente, a instituição realmente está passando por problemas financeiros. Porque a gente é muito pequenininho, somos só nós. É a gente a sustentação disso tudo aqui, né? São os voluntários. Gente, estou precisando disso aqui. Não ligo lá e falo, gente, estou precisando de tanto fubá, 30 fubá, estou precisando de tanto... Não é assim? Nós por nós mesmos. Para que a gente tenha recursos, para que a gente possa fazer mais, a gente precisa correr atrás disso. E não é fácil. Não é fácil porque a gente é barrado dentro disso tudo. Porque a gente ainda não é reconhecido, né? Então, assim, a hora que a gente chegou lá, na família naquele pessoal lá dos venezuelanos, eu achei que era uma ou duas famílias. Quando eu entrei, gente, era um portãozinho pequeno, escuro, mas abri o portãozinho e isso veio um senhor, né? Eu falei, olha, eu queria falar com vocês, né? Porque eles têm um pouco de dificuldade de entender, mas a gente vai falando devagarzinho. E ele veio e falou assim, pode falar comigo, eu sou o cacique. Então, é uma tribo, né, na realidade. E ele até falou, né, Joãozinho, como que ele falou? Que ele é a tribo Águas... Auaro, alguma coisa assim, mas o significado é povo da água. Povo da água, que são eles, né? E aí, gente, a hora que eu falei com ele, aí eu falei assim, ó, quantos vocês são? Ele falou 120, eu quase caí para trás. Falei, gente, tem 120 aqui dentro? Quando eu virei para trás, as crianças estavam chegando. E elas grudaram na minha perna. A sensação que eu tinha é que eu estava
daqueles países da Etiópia, sabe? E grudaram, e quero beijar, eu quero abraçar, sabe? Eu já comecei, eu não sabia se eu falava com eles lá fora para eles trazerem as marmitas, ou se eu agarrava as crianças que estavam grudando nas minhas pernas. Bom, nisso eles vieram, falei para eles, olha gente, vamos vir tudo. A hora que essas crianças viram o Tony vestido de coelho, gente, elas não queriam saber da comida. Então eles são carentes de atenção, sabe? Dessa atenção, desse cuidado. E a gente é incapacitado para isso, nesse momento. Para aquele momento eu me vi completamente... Bom, eles viram o estado que eu fiquei, eu não consegui ficar lá. Eu entrei e um deles falou assim, olha, minha esposa está doente aqui na sala, ela não consegue levantar, que é uma escola, né? Então são várias salas, um tanto de família em cada sala. E aí eu cheguei para pegar um ovo, falei pro Joãozinho assim, falei assim, você vai comigo? E ele foi comigo, e gente, cada hora que eu entrava, para mim era pior a visão de lá de dentro. Eles não têm cama. Uma senhorinha, ela foi virando assim no chão, o chão todo molhado. E ela foi virando naquele chão enlameado, sabe? A cabeça branquinha. Ela não conseguia levantar, não deu uma cama para dormir, gente. Aquilo é desumano. É desumano o que a gente viu ali. E a gente não tem condição para isso. A gente teve dificuldade para fazer a nossa janta sábado. Já faz meses que a gente não ganha as marmitas, então é tudo por nós. Então são as contribuições, né? Que vocês vão fazendo, que a gente vai juntando para comprar as marmitas, para poder servir. Nós não ganhamos uma farofa, nós não ganhamos uma batata. Então eu falei para a Edna assim, ó, teve a academia que voltou as doações pra gente, né? Com o CrossFit, lá o campeonato de CrossFit. Então é Deus, né, que providencia. Então a gente tinha um estoque grande de macarrão. Então eu falei pra Edna, falei assim, eu não vou pedir mais no grupo, porque eu já exigi muito dos voluntários. Então eu vou pedir, eu vou parar de pedir, vou deixar a farofa e a batata doce, e a gente complementa a marmita com o macarrão. E ela falou, ótimo, falei com o Paulo falou, ótimo, porque era o que a gente tinha aqui, né? Então quer dizer assim, ó, não tinha, sabe? A gente não tinha. Se eu não tenho financeiro para manter o que a gente está fazendo agora, como que eu vou ajudar mais? Vontade de entrar lá e de falar, olha, que nem a Fabi, ele tá falando da Fabi que ela se ofereceu. Vamos fazer então, as crianças, as barrigas são desse tamanho, gente. Sabe? Vamos pegar os enfermeiros, vamos olhar essas crianças. A gente não tem condição de fazer mais? Não. A gente é desse tamanhozinho. Mas a gente pode levar o que eles querem. Que é o amor, que é o acolhimento, mas a gente não tem capacidade para fazer isso enquanto a gente não tiver um suporte maior. Então a gente elaborou isso, a gente não vai parar com o nosso projeto de servir e de amar e de sair, porque a gente sabe que a gente leva muito mais do que o alimento físico, né? A gente leva o alimento espiritual para eles e é o que eles precisam disso. E a gente viu isso, assim, sentiu na pele, né, amiga? Que estava Helene e o Tony, eu não consegui ficar lá dentro, eu saí para fora porque eu desabei diante de tudo aquilo. Então eu acho que a gente tem capacidade para fazer muito mais. Isso daí é muito pequeno, né? Mas eu acho que isso aí vai capacitar a gente ainda mais para que a gente possa aprender também, porque a gente não sabe nada, né? Então para que a gente possa aprender com esses projetos, começar a desenvolver aqui, né? É o que o Paulo falou, para a gente fazer isso, a gente precisa aumentar. Olha o que a gente fez, né? A gente fez tudo isso daqui, gente, eu não sei como. Eu tô falando realmente para vocês. Aliás, a gente sabe, né? A gente sabe que tem toda uma espiritualidade, né? Que tem Deus cuidando de cada detalhe aqui dentro. Tanto aqui como em cada um de nós. E a gente teve várias provas disso já. Então, quando foi pra gente mexer na casa, igual o Paulo falou, eu falei, o que nós vamos fazer? Nós temos caixa desse tamanhozinho. E esse dinheiro do caixa é o que a gente paga água, luz, é o que a gente compra as marmitas, porque quando a gente não ganha marmita tem que ter, senão como que a gente sai lá fora, né? Ainda tem vocês como voluntário com os carros, né? Os que vêm para cá para trabalhar, se dedicam o dia inteiro, os que saem na rua para fazer entrega e levar, que não cobra nem um centavo de combustível, de nada, e vai com todo o amor do mundo, né? Mas e se não tivesse isso? E a hora que a nossa Bibi ficar pronta, como que a gente vai fazer? A gente não tem recurso. Então foi surgindo, a gente precisa colocar essa ilusão assim, agora como que a gente vai fazer? Ah, mas tem tanto no caixa. Ah, mas como que tem esse dinheiro ali? Nem a gente sabia
como que esse dinheiro estava movimentando, né? Então foi Deus que movimentou para que a gente estivesse aqui. Então eu quero assim, que vocês tenham muito no coração de vocês, na consciência. Eu sei que todos nós aqui conhecemos alguém, né? Alguém que tem mais influência, ou um amigo que conhece o outro amigo, ou outro amigo que a gente possa apresentar. Eu tô falando para vocês aqui, mas eu tô falando para os nossos também em casa, que eu sei que eles vão assistir isso daqui. Então, o amigo do amigo pode, igual a Mônica veio aqui sábado, falou, não, a empresa que eu trabalho pode, e o empresário, Flavinha, aquele de São Paulo que doou no final do ano, pode. Então, não é de vocês, porque vocês já fazem muito. A gente mantém a nossa instituição do nosso voluntariado, né? Do dinheiro que a gente dedica a doar aqui, do alimento que a gente dedica a doar aqui, né? Então, isso é muito importante. E a gente precisa de ideias, quem tiver ideia vai aflorando. Então eu quero falar para vocês que vai muito além de tudo isso daqui, né, amigo? Muito além do nosso esforço de ter ido atrás para elaborar, porque não foi fácil. Nossa cabeça ficou assim, ó, um turbilhão, gente. Porque não é só no dia da janta, tem tudo isso. Como que a gente vai sustentar, né? Como a gente vai correr atrás de um recurso maior pra gente não ficar nessa deficiência, né? Ah, esse mês não vai dar pra comprar batata, esse mês não vai dar pra comprar a marmita, né? E eu falo assim que Deus vai apresentando cada vez mais, né? Trabalho pra falar, você é capaz. Eu te trouxe aqui, não é por acaso. Foi muito isso que eu vi no sábado. Você tá vendo esse irmão caído ali? Se você está aqui servindo ele, é porque você foi colocado aqui. Se você foi colocado aqui, não é por acaso. Esse irmão que está aqui precisa de você, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, se a gente viu essa possibilidade, se Deus abriu essa porta para a gente se esforçar para correr atrás, né? Para não deixar a nossa instituição minguar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar sempre nessa deficiência, sempre nessa luta, sempre vendo mais gente precisar e a gente está incapacitado de fazer. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? É o que eu tinha para falar para vocês, dentro do que o Paulo falou.